Bom dia, gente. Obrigado por terem vindo, terem saído de suas casas. A gente está iniciando hoje a primeira atividade do programa público, do programa Contra a Flecha. O programa Contra a Flecha é um programa da Galeria Merridale. É um projeto, é uma exposição que abre o calendário de atividades da galeria. É uma energia para o ano que vem, para o ano que começa. É um projeto que pensa formação, inserção, discussão e debate de artistas do país todo, com diferentes trajetórias, de diferentes gerações, que não tenham experiência com o mercado de arte. Então, a gente, além da exposição, para o público fica só visível a exposição, mas esse projeto, ele se dá ao longo de meses, com conversas, com discussões, para a gente entender como funciona esse lugar, esse sistema, esse mercado. E funciona de uma forma para a gente democratizar a informação. E é isso. Cada ano tem uma edição, um tema. O tema desse ano, a gente foi pensando as questões de afeto, de amor. E por isso que hoje a gente tem aqui Renato Nogueira, que foi uma das bases para a construção do que a gente tinha enquanto ideia para pensar a exposição, a partir dos livros dele, dos pensamentos dele, das questões que ele traz. E é uma honra ter você aqui hoje, eu agradeço muito, 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 muito. E temos também Val Souza, que foi uma artista convidada. A gente teve o grande prazer de comissionar um trabalho, a gente começou essa obra do zero, pensando, discutindo, realizando, e está ali embaixo para vocês verem. Muito obrigado, Val. Obrigada a vocês. Essa conversa é um encontro, é um bate-papo informal. Acho que eu já vou passar a palavra para vocês. Eu primeiro? Assim, artista. A gente pensou algumas coisas, alguns direcionamentos, assim. Esse ano a gente teve 500 inscrições e a gente percebeu, olhando para todos os projetos, a gente percebeu que havia um nó, algo que a gente identificou como uma questão, como uma problemática, quando artistas racializados abordavam esse tema, tratavam esse tema, principalmente mulheres negras, e a gente, a partir das produções dessas artistas, a gente percebe, bom, realmente é algo que a gente precisa continuar falando, e vários conceitos aparecem nas produções que a gente analisou, como a solidão da mulher negra, como na própria história da arte a mulher negra é representada de forma sexualizada. A gente tem a Negra da Tarsila, por exemplo, que é uma tela que a gente tem discutido, tem olhado para ela e falado assim, precisamos rever isso. Então, por isso que a gente queria também começar essa conversa para trazer essa questão, esse tema. Houve 500 inscrições, a gente só podia selecionar 10, então assim, não conseguimos trazer essas obras aqui, mas a gente está trazendo esse tema, essa conversa. E a presença da avó é muito importante para a gente queria pensar hoje a questão da sedução como uma ferramenta de empoderamento. Gente, bom dia. Estou muito, muito, muito feliz, assim, eu não gosto de ficar repetindo as palavras, mas talvez esse muito, muito, muito seja para expressar o tamanho da felicidade que eu estou. Talvez eu fique um pouquinho emocionada, mas está tudo bem, porque água que esquece seu caminho seca, e isso aqui que a gente está fazendo hoje plantar cada vez mais em terra fértil. Então, agradeço demais a toda a equipe do Contra a Flecha. Agradeço demais as pessoas que puderam e pensaram e sonharam que eu pudesse estar aqui hoje. Eu sou um sonho que se realiza todo dia, na minha insistência de continuar amando, de ser amada, de aprender a amar. Então, obrigada a todo mundo que não desiste. Pode parecer um pouco bobo, mas a continuidade do amor requer da gente
uma insistência muito forte, né? Acreditar no amor, acreditar que ele é possível, é uma insistência muito forte. E eu preciso agradecer e começar agradecendo a minha mãe. Ela fez uma coisa para mim que hoje eu entendo que é uma das coisas mais poderosas. Ela criou para mim, para minha irmã, um álbum de família. E foi esse álbum de família que me deu a noção de que eu existo para além daquilo que as pessoas podem dizer sobre mim. É lá que eu encontro indícios, rastros reais de que eu sou amada, eu sou feliz, eu vim para ser feliz. Então, Germano, Fabiola, Rafa, muito obrigada. Fabrícia, muito obrigada. A Rafa comentou, então, uma das obras que tem lá embaixo, foi uma obra que a gente começou do zero e é uma obra que, para mim, faz muito sentido em torno de todas as discussões, inclusive do que a gente vai falar aqui hoje, né? Quando eu comecei a pensar a iconografia e imagem de mulheres negras, tinha uma coisa que me chamava a atenção, justamente por conta disso que a minha mãe fez, que é esse álbum de família. Então, na minha casa eu tinha documentos reais de mulheres infinitas, de mulheres poderosas. E quando eu vou crescendo e tal, eu vou entendendo que essas imagens meio que chocam, sabe? Aquilo que a minha mãe tinha me apresentado, aquilo que eu tinha visto, aquilo que o samba tinha me ensinado, as escolas de samba, as passistas, as baianas tinham me ensinado, parecia que não fazia muito sentido nesse outro mundo onde eu vivia, que não era o mundo das pessoas negras. Então, eu lembro de uma vez as pessoas falarem assim para mim. Eu estava falando sobre, né, que eu tinha sido passista de escola de samba há muito tempo, e as pessoas falam assim, não, mas é um absurdo, porque, por exemplo, a Globeleza. A Globeleza é uma mulher negra que, assim, é só sexualizada e não sei o quê, não se mostra nada sobre ela. E na minha cabeça eu ficava pensando, uau, o que é que você não está vendo? O que é que é tão inflamável numa imagem de uma mulher negra que você só consegue ver violência? Você não é capaz de ver toda a beleza que existe. E eu estou dizendo isso de um lugar de uma mulher negra que cresceu no samba e via as passistas, Sônia Capeta, Mariana, Maria Cláudia, entrando na escola de samba e as crianças todas correndo, meninas correndo em cima delas, assim, porque ali era a imagem de algo a ser espelhado e a gente não era um espelhado do tipo, eu quero ser desejada com esses olhos de desejo. Não tinha nada a ver. Quando essa mulher entrava no ensaio, a bateria se curva para ela, porque ela é a representação máxima do que essa escola pode representar, da sua comunidade, das pessoas que ali estão. Bom, com o passar do tempo comecei a entender isso e uma pergunta ficou cada vez mais latente, que era, quem é Vênus? Né? E essa Vênus não tem nada a ver com a Vênus de Botticelli, muita gente me pergunta, muita gente fala assim, então você quer fazer um paralelo com a Vênus de Botticelli? Não, eu nem sabia quem era a Vênus de Botticelli. Vênus para mim é a minha mãe, são as imagens das minhas tias, são as mulheres, entendendo que Vênus pode ser a representação mais profunda, bonita, do que é o feminino, são as mulheres que viviam na minha casa, as mulheres que viviam comigo. Então eu comecei a procurar Vênus em tudo. Recorri aos meus álbuns de família justamente para tentar encontrar em que momento a gente se perdeu, em que momento as minhas imagens, as imagens das mulheres que eu conheço, passaram a não indicar mais Vênus. Porque para mim era isso que elas indicavam, porque para mim era isso que estava presente. Então, essa pergunta era um tanto, não para ser respondida, mas para trazer mais algumas questões. Então, quem é Vênus? Quais são os rastros? Quais são os indícios que elas trazem? E uma das coisas que eu fiquei pensando, né, e tem até um texto que eu escrevi sobre isso, que tem uma parte que é, você me olha,
você me deseja e espera um momento exato para invadir a minha fortaleza. Porque ao mesmo tempo, então, que eu via aquela maravilhosidade, existiam olhares ali que não era sobre a beleza e sobre a satisfação, mas era justamente sobre a exploração, sobre como é que eu posso explorar esse corpo, como é que eu posso organizar esse corpo, como é que eu posso educar esse corpo. Tudo isso para dizer que eu comecei a ficar muito incomodada de poder não ser desejada. E esse desejada é me olhar e falar, eu quero estar assim. Eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu tenho de bonito. E isso não tem a ver com essa embalagem, esse corpo. Mas o que é que mais que existe que a gente não está vendo dentro das imagens das mulheres negras? O que precisa mais ser exposto para que vocês, para que nós possamos olhar para as imagens das mulheres negras com atenção, com cuidado. Durante o processo da feitura da obra e tudo mais, a gente teve uma discussão que para mim é muito cara e a gente faz pouco. Acho que a gente tem que fazer cada vez mais. A gente tem feito algumas coisas, mas no meu ponto de vista, acho que a gente tem feito para resolver essas imagens, né? A gente conversou um pouco sobre isso. E resolver essas imagens é um pouco... Quando a gente pega fotografias do século XIX, que são o meu interesse principal, então, os fotógrafos franceses e alemães que vieram para o Brasil e documentaram o Brasil através de fotos, e especificamente de fotos de pessoas negras, e esse tipo de fotografias é conhecido como tipo negro. Muitas vezes a gente olha para essas fotos e a maioria das pessoas, se eu trouxesse aqui essa foto para a gente debater, vocês me diriam então que essa pessoa não queria estar lá, essa pessoa está ali obrigada, essa pessoa foi sexualizada, isso é uma violência, um tantão de coisas que não diz respeito sobre essas pessoas. Um tantão de coisas que não diz respeito especificamente sobre essa imagem. Diz respeito sobre a criação dessa imagem, como essa imagem foi criada, o contexto no qual essa imagem foi criada, mas não diz respeito sobre essas pessoas. Então, me interessava me voltar para olhar para essas pessoas, porque quando eu olhava e quando eu olho para as imagens do século XIX em especial, tem algo que eu acho incrível, que é a gestualidade que se encontra naquelas imagens. E ainda que a gente entenda estúdio de fotografia em uma perspectiva extremamente contemporânea, né, que você vai para um estúdio e alguém vai lá, dirige você, né, então pose assim, pose assado, a gente está falando de século XIX. A gente está falando que uma fotografia demorava no mínimo 8 horas para ser feita, né? Então, uma mulher que está ali posando, com seus braços cruzados, olhando diretamente para a câmera, não tem especificamente uma relação com a vontade daquele homem. Isso porque também estava muito cansada das pessoas falarem muito sobre esses homens brancos que vieram para cá e não conseguirem falar sobre as pessoas que estavam ali retratadas. A relação entre retratado e retratista era sempre na perspectiva do retratista. Uma das maneiras que eu entendi que era impossível confrontar isso foi, então eu vou me colocar como esse retratado. Então eu vou me colocar nas mesmas poses, vou estudar essas poses, vou entender como é que isso age no meu corpo, e não como uma mímica dessa pose, mas... Se vocês estão dizendo, se nós dizemos que essa mulher está ali sem vontade própria, o que seria então eu me colocar ali nessa mesma relação? Então, com o peito nu, olhando diretamente para a câmera. E aí, isso tem uma sucessão de repetições, porque também me interessava muito repetir, até esse gesto se gastar de um jeito onde isso se transformasse em outra coisa, ou me desse ideias de outras coisas. Nessas conversas, então, que a gente teve durante o processo, essa era uma das coisas que me provocava. Então, a relação entre fotógrafo e fotografado,
que muitas vezes ficava sempre no campo do fotógrafo, sem dar uma abertura para que a gente conseguisse encontrar esses rastros, esses indícios que para mim apareciam nas minhas fotografias de álbum de família, mas que eu também percebia isso dentro das fotografias do século XIX. Então, um exemplo bem raso, vou dizer assim, sobre isso, é quando a gente olha para as fotografias daquilo que dentro da fotografia tradicional a gente chama de fotografias de baianas, que são aquelas mulheres com turbantes e tudo mais. Eu afirmo para vocês com total certeza que aquilo não poderia ter sido feito, assim, aquela pose por um homem branco, estrangeiro. Isso porque a indumentária que está ali colocada, né, e aí isso faz uma relação direta com a fotografia que a gente tem lá embaixo, as pencas de balangandãs, as joias que são utilizadas, elas são esses rastros e indícios para a gente entender quem são essas mulheres que estão ali sendo retratadas. Quando a gente investiga mais profundamente essas presenças nessas imagens, a gente consegue então ter uma outra relação, que é parar de pensar e justificar essas imagens ou tentá-las resolver, e começa a olhar para essas imagens com mais profundidade. Começa a olhar para essas imagens pensando qual é a possibilidade da gente encontrar outras coisas que a gente ainda não viu, encontrar outras perguntas que a gente não fez para essas imagens. Um segundo ponto que eu acho muito interessante, que a gente discutiu super, é de um incômodo meu de que, por conta de toda essa violência que se tem no contexto da criação dessas imagens, então uma das resoluções para essas imagens é tentar resolvê-las. Então, a tentativa de resolver essas imagens eu vou colocar uma roupinha nela, eu vou cobrir essa mulher, eu vou cobrir o seio dela, eu vou colocar flores nela. Eu entendo a relação criativa que tem sobre isso e acho que a imaginação ela pode ir para muitos lugares, assim. Mas me preocupa quando a gente entende que essas imagens, elas só podem existir se eu interferir. Elas só podem existir se eu ir lá e arrumar o que está bagunçado. Porque, de novo, é esse paraíso barulhento que precisa ser civilizado, que precisa ser organizado, que precisa ser colocado e explorado de um jeito. Então, na minha cabeça, todas as vezes que eu vejo pessoas mexerem em fotografias do século XIX, na tentativa ou com a justificativa que essa fotografia ela é muito violenta, as pessoas negras já olharam muito para isso, já falaram muito disso. Eu lembro que a gente falou sobre isso, né? Eu acho que a gente, em algum momento, pode até dar um descanso para essas fotografias, mas primeiro a gente precisa explorar outras coisas que a gente ainda não falou sobre essa fotografia. Eu convido vocês, inclusive, a olharem trabalhos de pessoas que mexem com arquivos, né? A maioria das coisas que vai estar dita lá não é sobre a imagem. E me interessa falar sobre a imagem. Obviamente, vez ou outra, a gente vai ter que falar sobre o contexto que essa imagem foi criada. Mas não me interessa mais dar um palco gigantesco para os fotógrafos do século XIX, porque a gente sabe em quais contextos eles vieram para cá. Mas me interessa muito pensar por que a gente não tem o nome desses fotografados? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para os álbuns de família, que também são do século XIX, que também são dos mesmos fotógrafos, a gente tem ali uma relação que é família tal, filho tal, primeiro filho, e a gente não tem isso num contexto de fotografias de pessoas negras. Óbvio, escravidão, tudo isso a gente já sabe, mas isso não é a justificativa para a gente continuar arrastando isso como uma possibilidade da resolução disso. Então, que a gente não sabe, pelo contexto que foi criado, ok. Mas o que a gente faz agora com essas imagens, com isso que a gente tem? Então, acho que essas são duas coisas que me interessavam muito pensar. A beleza e a profundidade que essas imagens do século XIX têm,
os artifícios e instrumentos que mulheres e homens negros utilizaram na relação dessas imagens para mostrar a sua autoagência, para mostrar que não existe só uma relação de domínio sobre os seus corpos, muito pelo contrário. O que eu acredito é que existe uma relação de cocriação. Então, se esses homens franco-germânicos que vieram para cá, eles tinham todos os aparatos de fazer essa fotografia acontecer, existiu algo muito importante e profundo das pessoas que foram fotografadas, é que eu vou eternizar a minha imagem, ainda que não existisse assim, essa discussão. Para mim, pelo menos, é isso que eu vejo quando eu olho com mais profundidade essas imagens, assim. Dentro desse horror que se coloca, dentro desse sistema de uma violência descabida, esse sonho está sendo plantado. Vocês não vão me esquecer. Porque é óbvio, a gente pode falar só da beleza das imagens, mas existe algo ali muito importante que é: eu não serei esquecida. Porque essas imagens continuarão, mesmo que aqui eu não esteja. Acho que essa é uma primeira parte que me interessa para a gente conversar. Não, muito lindo te ouvir. Muito forte, muito importante. Realmente foi um processo intenso de ter essas conversas, e por isso que eu tinha falado que esse programa ele tem essa questão da formação, então da gente pensar o processo de como a gente vai questionar os nossos conceitos e o que a gente quer trazer para o público com o que a gente faz, que é arte. Mas, Renato, eu queria trazer uma provocação para você, que realmente é fundamental quando a Val fala sobre a gente pensar sobre o retratado e sobre a subjetividade dessas pessoas. E aí eu queria ir para esse lugar de como os afetos e o amor constroem subjetividades e são ferramentas de imaginação política e de transformação social. E recentemente eu vi um vídeo que você lançou que fazia uma relação muito interessante da gente perceber de como o nosso sistema capitalista atual vem enfraquecendo a nossa potência de relação e como é importante a gente rever e trazer de volta o amor, o sexo, o afeto, a sedução como uma ferramenta de combate a esse sistema que nos é imposto. Bom dia, obrigado pela questão. Val, parabéns por essa fala que você trouxe agora. Agradecer a galeria, toda a equipe da Contra Flecha, que trabalho maravilhoso, essa curadoria, né, um momento muito agradável ontem à noite, a abertura da exposição. Nessa questão que é pensar em relação a falar de capitalismo, falar de sedução, falar de como a gente se relaciona com os afetos, falar do erótico, eu acho que tem uma dimensão importante que é uma diferença entre trocar e compartilhar, que são coisas distintas que de alguma forma já está dito nos termos, já nas próprias palavras, já a gente consegue perceber isso. Mas tem uma dimensão que é, quando a gente fala em afeto, fala em amor, tem uma frase, que é uma frase psicanalítica, que é para explicar, que é para demonstrar o que é a experiência amorosa. E aí o Jacques Lacan, ele vai dizer o seguinte: amar é dar o que não se tem, para quem não quer. Então, a relação amorosa não é entregar alguma coisa pronta. Olha que coisa, né? É dar algo que a pessoa não quer ganhar. Porque a gente só pode entregar, do ponto de vista, que é uma discussão filosófica que ele está procurando fazer, conversando com Platão. Para a gente falar de experiência amorosa, a gente está falando de entregar a falta. Então, como se entrega a falta? E a sedução, que é do âmbito do erótico, ela tem muita relação com um processo em que o investimento de energia, ele não necessariamente ele dá um retorno igual ou superior. Porque a relação do lucro tem a ver, a gente faz um investimento de energia e essa energia retorna maior, aumentando, né? A gente pode quantificar isso. Isso tem muito a ver com uma ideia que eu gosto de pensar, que é uma diferença entre o pornográfico e o erótico, não somente no sentido, assim,
sexual, mas pensando em sexualidade, de modo mais amplo, o que a gente pode chamar de pornográfico, tem relação direta com uma objetificação, muito a ver com objetificar. E a ideia de erótico tem a ver com um termo que eu gosto de usar, que é sujeitificar, né? Que tem a ver com a gente transforma aquilo que era objeto em sujeito. Então, se o pornográfico transforma o que é pessoa, o que é sujeito em coisa, esse é o âmbito do pornográfico, isso tem muito a ver quando a gente mercantiliza ou compra alguma coisa. Ela tem que ter um valor para a gente poder ter uma paridade. Só que a experiência erótica da sedução, ela não é uma experiência que tem relação com reciprocidade, necessariamente. Porque ela é de uma ordem, de um registro, que é de uma experiência existencial, que não dá para ser quantificada. Em que sentido? É uma experiência, o erótico se relaciona com a sedução tem relação com uma entrega que abre porta para a noção de mistério. E à medida que a gente abandona a noção de mistério, isso fica tudo dado na materialidade, a gente estabelece uma relação muito mais pornográfica do que uma relação erótica. Então, a erotização da vida, ela dá também uma perspectiva de cuidado, porque é um encarar de uma fragilidade. Então, a potência fica na fraqueza. E aí fico pensando numa coisa, né, uma imagem que pensando aqui, bem lembrei do Fanon, Franz Fanon, que é um autor que vai ler o Freud também, e vai pensar outras coisas, vai racializar a discussão também, vai discutir uma não universalidade de algumas categorias, que é uma dimensão de abrir porta ou abrir a possibilidade para a gente não abandonar uma experiência do mistério, que tem a ver com o erótico. E aí essa experiência do mistério, ela tem relação direta, de alguma maneira, com a possibilidade da gente, eu gosto de uma expressão que o Nego Bispo usa, né? Grande Nego Bispo, grande mestre, lavrador de palavras, de conhecimento, que é de confluência. Eu estou procurando experimentar nas minhas pesquisas, nas minhas escutas, nos estudos que eu tenho feito aí de modo, né, com filosofia, psicanálise, neurociência, conversando com muita coisa, essa noção de confluência. Porque a noção de confluência, de confluir, ela se choca de alguma maneira com a noção de influência. Então, não tem a ver com influir, com propor para o outro uma trajetória que não seja uma trajetória de composição que cada um faz consigo também. Não sei se está bom aqui, tá fazendo sentido? Vou voltar aqui. Ou seja, a gente falar em uma relação pornográfica tem muita relação com fetiche, muita relação com objetificação. E essa objetificação, ela acaba criando uma relação de manipulação de alguma coisa. É como se o desejo ele tivesse um único ponto, um único lugar de partida. Na relação erótica, qual a dificuldade? Muitos desejos vão entrar em confronto. Os desejos não vão para um único lugar. Porque imagina qualquer relação que nós tenhamos, qualquer um de nós aqui, com as namoradas, namorados, parceiros, parceiras, parceiros, as pessoas não desejam a mesma coisa o tempo inteiro. E não tem uma única coisa que nos satisfaça num único momento. Então, o erótico é abrir possibilidade para lidar com aquelas questões mais difíceis. É para lidar com aquilo que tem a ver também com a fraqueza. Porque, num certo ponto de vista, quando a gente nasce, a gente como bebê, né, essa é uma coisa da humanidade um pouco, né, talvez seja uma das teses que faça bastante sentido, né, a única espécie que tem neotonia como a nossa, não tem outra, que tem uma infância muito mais longa, porque a gente nasce prematuro, e porque a gente nasce prematuro tem que ter mais cuidado, então a gente aprende que para ser cuidado, receber atenção, a gente é fraco, a gente chora, tem uma gramática dos afetos no choro, que vai se entender, tem que trocar fralda, tem que comer, e vai crescendo, depois descobre que ser fraco não ajuda a receber atenção, e tem que ser forte. Então tem uma tensão, que é, sendo forte, eu consigo satisfazer o meu desejo, quando a gente vai crescendo, mas antes era sendo fraco. E a questão do erótico é que não se trata de ser forte ou fraco, mas se trata quais são as circunstâncias para o encontro. Então tem muito a ver com a possibilidade de fazer um encontro.
Isso parece que é uma coreografia que ela só acontece no momento que a gente encontra e tem disposição para encontrar. Essa é a diferença. Então tem uma certa conversa, né? Porque conversar é diferente de a gente, por exemplo, dizer algo, né? Que a conversa, a palavra conversa, né? Versos compartilhados, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Tem um inusitado, tem uma indeterminação. Enquanto no pornográfico já está tudo pré-figurado, né? E aí eu estou falando de pornografia não só de filme adulto, obviamente, mas se a gente pensar num filme adulto, tem uma coreografia pronta, né? O cosmo-olfato, o cosmotato ali da cena, tem uma coreografia pronta, como os corpos se organizam, tem misoginia em jogo, tem homofobia em jogo, tem um monte de coisa ali acontecendo naqueles corpos que já está prefigurado. O erótico não tem prefiguração. O erótico ele abre caminho para eu encontrar alguma coisa que eu não sei que eu vou encontrar, que eu não sei o que é. E por isso também dá um certo medo. É nesse sentido, o erótico ele é muito mais assustador do que o pornográfico, porque ele escapa o controle. E a relação com a arte, ela é uma relação erótica. Essa é a questão. E aí o problema é que o capital ele torna mais pornográfico a relação. Né? Isso é uma diferença. Então, temos abertura para o erótico. O erótico está disponível para encontrar no outro cheiro, sabor, tato, outras possibilidades. Isso humaniza, em última instância, é uma questão filosófica que me interessa muito. O que isso faz? Isso faz com que a linguagem da nossa conversação ela não opere no registro da violência. A violência tem sempre a ver com uma desumanização, que ela é uma linguagem que está dizendo o seguinte: a força tem que ser do jeito que eu quero, porque esse é o meu desejo. E tem sempre uma fantasia neurótica de muito medo, muita cosmofobia, de que eu não tenho o suficiente e o outro tem que me dar mais, que eu preciso de mais daquilo. E aí guerra, é o que a gente já sabe, né, no mundo. Ou seja, a origem está no medo. O medo faz parte da vida, mas a gente pode ter uma relação mais imunizada, ter um imunizante contra o medo. Né? Isso diz o Nego Bispo. É um pouco esse cenário que eu queria trazer inicialmente de conversa, diferenciar o erótico do pornográfico, fala que o erótico tem relação com a gente mergulhar de cabeça naquilo que a gente não sabe o que é, e que tem uma relação de confiança, e isso estabelece uma outra maneira de lidar com a conversa, com a conversação no mundo, porque eu estou entendendo uma tese que não é nova. Eu estou partindo de um pressuposto filosófico que a sociedade é um circuito de afetos. Nós somos seres afetivos. E quando a gente está afetivamente mais em desequilíbrio, em desconforto, a violência é uma alternativa. A violência é uma linguagem que vai estar colocada. E à medida que a gente consegue, não vai dizer que não vai ter conflito, não vai ter divergência, mas lidar de outra maneira com as tensões do mundo, isso tem a ver com o erótico. Né? A ver com o erótico. Que é muito um pouco que o Fanon está falando. O Fanon traz uma questão, ele fala da intranquilidade sexual, né? Como um dos fatores, né, para a violência racial. Ele traz essa discussão ali, pensando um pouco com Freud, como a dificuldade de lidar com o seu próprio desejo, ela vai implicar numa necessidade de domínio e controle. Então, um pouco isso aqui queria falar. Tem outras ideias também. Eu lembro aqui da ideia do beija-flor, do pavão, do olhar, da possibilidade de olhar para contemplar ou do olhar para controlar. Tem o olhar que ele é uma contemplação ativa e tem o olhar que ele é de vigiar, controlar e punir, que tem relação com o pornográfico. Tudo fazendo sentido? Ou seja, tem um campo e isso modifica a relação que a gente tem com a vida, com o mundo. E aí, para fechar e abrir para a gente, né, isso faz aquilo que está muito bem descrito pelo Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, né? Então, a gente vai ter culturas mais cosmofóbicas e culturas mais cosmofílicas. As sociedades que são mais cosmofílicas, elas têm conflito, mas a vida fica tão em primeiro plano que nenhum conflito é resolvido
de uma forma, com uma linguagem da violência ou com o exercício de violência contra o outro, né? A vida está em primeiro plano, tem que resolver de alguma maneira. Nos contextos cosmofóbicos, a gente tem muito mais arquitetura de muralha, hipervigilância. E por isso o pornográfico faz sentido, a pornografia. Por isso tem já protótipos, fantasias muito fetichizadas. E no contexto mais erótico, isso não está muito posto, porque tem uma magia que é do encontro. Me permito encontrar com alguma coisa, com o corpo, com uma obra. Isso pode trazer outras possibilidades, né? Então, um pouco isso, né? Essa ideia. E com a gente ficar mais erotizado, tem uma relação melhor com o meu próprio desejo. E a arte tem isso, né? A arte, ela é talvez um dos fatores tão importantes, né? Tem essa ideia do homo estéticos, né? Homo aestéticos. A gente faz arte, fundamentalmente. Fazer arte é uma possibilidade de encarar o mistério da raridade da vida. A gente não sabe como chegou, não sabe como vai sair, mas aí a gente fala, então, caramba, isso é um presente que a gente tem que celebrar e todas as portas possíveis de celebração a gente deve experimentar. Essa é a possibilidade. Então, é outra maneira de lidar com o mundo. Então, possibilitar um mundo mais estetizado, um mundo com arte, cria uma sofisticação existencial que ela vai de encontro ao brutalismo. O brutalismo é tornar o corpo máquina. O brutalismo é um corpo que tem que se organizar diante de algo pré-figurado, que de repente vai contra a sua própria orientação, seu próprio desejo, que a gente está sempre constantemente modificando, né? E aí isso acaba com o desmoral, acaba a moralidade, porque moral é uma coisa, ética é outra. A moral quer dizer o que o outro pode ser, como as coisas se configuram. A ética fala de outra coisa, fala da potência da vida. Então o mundo moral é um prato cheio para guerra, violência, para controle, né? Para impossibilidade de experimentação da arte, né? Então, uma dificuldade em lidar com a imagem, né? A gente percebe isso, né? Mais cosmofobia. Gente, é um pouco por aí que eu estou pensando e a gente pode explorar algum desses aspectos dessa tempestade aqui, pequena tempestade, desses afetos que nos atravessam, né? Então, que são difíceis às vezes, né? De lidar com isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Senão eu vou continuar aqui. Fiquem super à vontade. Val, eu queria voltar um pouco no trabalho, assim, né? Aproveitando que a gente está aqui próximo dele, que quem não viu vai poder ver. Mas eu queria que você fizesse, muito brevemente, só uma contextualização das joias de crioula, das pencas de Balancandã, porque eu queria te perguntar, eu queria voltar um pouco na ideia de sedução e eu queria que você falasse um pouco para a gente como a sedução pode ser uma arma de enfrentamento do mundo. Uhum. E eu queria que você, na verdade, eu quero mais que você comente como foi o seu encontro com essas joias e como foi construir essa performatividade de transcender tempos ao vesti-las. Uhum. Bom, então, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas existe especificamente no Brasil, não existe em outro contexto, que é aquilo que a gente tem chamado de joalheria de crioula. São as pencas de balangandãs, cordões de bola, enfim, uma série de joias que foram trazidas por mulheres negras africanas e também construídas num contexto brasileiro dentro de um contexto escravagista. Qual que é a relação importante que essas joias têm? Então, quando a gente olha especificamente para as pencas de balangandãs, cada penca
tem uma simbologia. Então, a gente tem a uva, tem o coco, tem o peixe. Aquela simbologia específica trata não só de um contexto familiar daquela pessoa que está usando, mas também a relação do que essa pessoa veio para ser no mundo. Assim, a gente está falando de uma filosofia africana iorubá, na maioria das vezes não, de uma filosofia africana iorubá, porque é dentro de um contexto brasileiro onde isso se mistura, né? Então, essas pencas de balangandãs, essas joias que foram organizadas aqui, né? Organizadas no sentido de um entendimento delas, parte então da presença dessas mulheres dentro do Brasil, tem duas relações que para mim são importantes. A primeira é uma muito conhecida que é pouco verdadeira, que essas mulheres ganhavam essas joias em detrimento de favores sexuais prestados aos senhores de engenho. E uma outra que me interessa mais pensar, que essas joias, então, são joias de liberdade. Porque no momento que essas mulheres, com as suas pencas, que representavam, então, a presença delas nesse mundo, o que essas mulheres fazem é utilizar essa joalheria para que as pessoas negras que estavam em situação de escravização, elas pudessem ser libertas. Então, elas vendem essas joias, elas trocam essas joias pelos seus. Existem muitas pesquisas sobre isso, algumas que dão mais ênfase para essa primeira que eu disse, outras que dão menos ênfase. Acho que uma coisa importante para a gente pensar da presença de mulheres negras num contexto econômico no Brasil, e que pouca gente conhece, é que as mulheres negras são as responsáveis por criar uma poupança. Muitas pessoas não sabem disso, mas estou contando agora e vocês podem repassar essa informação. Vocês vão dizer para mim, ai Val, tá bom, E eu vou explicar para vocês o porquê de fato Essas mulheres guardavam os dinheiros, assim, uma das coisas que a gente não discute num contexto brasileiro de escravização é que a gente pensa a escravidão enquanto o não recebimento de nenhum dinheiro, né? Óbvio, existiam situações também assim, mas existiam outras situações que mulheres negras eram levadas a fazer ganho, que são as quituteiras. Então você tem, por exemplo, uma mulher branca que escraviza uma mulher negra, e essa aconteceu muito inclusive no contexto de São Paulo. Não sei se vocês sabem também, São Paulo, ele é povoado por mulheres brancas, solteiras ou viúvas, que tinham mulheres negras escravizadas aqui. Então, essas mulheres negras escravizadas faziam todo esse comércio de doces, de quitutes e tudo mais. Então, essas mulheres negras também juntavam uma parte, ainda que mínima, desse dinheiro e guardavam esse dinheiro. Bom, num contexto de escravidão, como é que você guarda esse dinheiro? Então, as irmandades, eu estou tentando fazer um grande resumão, tá, gente? Me acompanha aí, vamos lá. As irmandades negras, que são irmandades muito ligadas à religião católica, mas que no contexto de escravidão a gente tem aí então uma relação imbricada entre o contexto dos voduns, dos orixás, que se realiza também na relação do cristianismo. De maneira muito rasa Santa Bárbara e Ançã, mas de maneira bem rasa, tá, gente? É só para dar um contexto. Bom, essas irmandades, elas têm um papel muito importante, que é guardar esse dinheiro, então, que essas mulheres e toda essas joias que essas mulheres tiveram. Então, nas irmandades, a gente tinha baús onde esses dinheiros eram guardados. E esses baús, então, são as primeiras poupanças que acontecem no Brasil. É lá que essas mulheres guardam esses documentos de valor e depois são trocados por pessoas. Então, só esse primeiro parâmetro. O que acontece? Quando a gente
Então a gente tem essas joias que são extremamente importantes, que é justamente olhando para elas que a gente consegue ter um entendimento de alguns contextos que a gente não tem, justamente porque a gente vai olhar para as pencas, vai olhar como essas pencas foram cravejadas, quando a gente olha os braceletes, né? Que tipo de figura está nos braceletes, né? O tipo de bolas que esses braceletes têm. No contexto pós-escravidão, o que acontece é que muitas dessas irmandades já não tem mais. Hoje, eu ouso dizer que nenhuma das irmandades negras tem essas joias. E isso deveria ser algo para nos tirar o sono. A gente está falando de um documento real de liberdade de pessoas negras. E onde estão essas joias, esses documentos, esses anéis, esses brincos? Quando eu comecei a minha pesquisa sobre joias de crioula, né, eu lembro de ter ido num lugar lá na Bahia, e era todo um... Eu queria uma palavra que não fosse mistério, porque eu gosto muito de mistério, mas era todo tipo, você vai subir por aqui, e não sei o quê, eu vou te levar numa sala assim, assim, assado. E era uma coisa que, quando a pessoa abriu a gaveta e tinha lá 30 pencas de balangandãs, ele só falou, você não pode tocar. E eu pensei, amado, quem pode tocar sou eu mesmo, você é que não podia nem estar com elas. Mas vamos lá. Existe um lugar extremamente de fetiche sobre essas peças. Porque essas peças, elas são imantadas não só energeticamente, mas elas são imantadas dessa história. Dessa história que as pessoas insistem em esquecer. Dessa história que as pessoas fazem uma força muito grande para tentar dizer que não aconteceu. E é a partir desses objetos que a gente consegue dizer, isso existiu de fato. E isso é uma coisa que me preocupa, assim. Elas não estarem nas mãos, por exemplo, da Irmandade da Boa Morte, onde é que elas foram parar? Onde é que elas estão agora? Então, no processo também da feitura dessa obra, me interessava não só olhar para essas peças e ter uma relação com elas, né, entender como que são essas peças que eu posso chamar de uma herança negra, então isso também me pertence. Mas entender quais os caminhos que essas peças fizeram até que elas pudessem sair das mãos de pessoas negras. Então, me interessa também pensar onde elas estão agora, com que pessoas elas estão agora, e numa busca também não só da historicidade dessas peças, mas da retomada dessas peças. Quando eu vou lá nesse lugar na Bahia, a pessoa fala, você não pode tocar, de alguma maneira ela está me dando um recado de que essa liberdade ela ainda não é total, porque olha só o que eu tenho aqui. Para mim aquilo foi muito forte, dessa pessoa olhar e falar, mas você não pode tocar, tipo, você não faz ideia do que seja isso, sabe? E para além da historicidade que a gente está falando aqui, existe algo mais profundo, que são essas peças que puderam tornar esse sonho real. São essas peças que fizeram com que pessoas negras pudessem estar aqui vivas hoje. Então, me interessa pensar assim, e também porque às vezes a gente vê elas num contexto museal, sabe? De uma exploração de um desejo pornográfico, se é que a gente pode dizer assim, de um fetiche. Eu tô ali desejando que elas sejam minhas, sabe? Mas o que isso diz? E óbvio, eu entendo a proteção e o colecionismo e tudo mais, mas qual é o nosso papel diante desse lugar tão importante que essas peças ocupam, sabe? Me interessa muito pensar a retomada como algo
que eu vou voltar e eu não vou ter nenhum problema de voltar para algo que foi retirado de mim, sabe? No contexto das fotografias que a gente fez, não é só a performatização dessas fotografias do século XIX, né? Mas é também o entendimento de que a gente precisa dizer sobre isso, que a gente precisa trazer de volta discussões sobre como está sendo feito no mundo todo, né? Eu lembro, quando eu fui para o Humboldt, estava tendo uma discussão, porque tem um trono, né, de Benin, e chega o diretor do Humboldt e fala, olha aqui o trono que veio de Benin, nós vamos devolver, não sei o quê. E aí ele fala assim, não, pode deixar aqui. E aí o cara fala, não, senta, né, o trono assim, eu sei que é meu, porque de fato é meu. Não é porque não está nas minhas mãos que isso não é meu. Isso me pertence. Então é também um pouco essa retomada de que eu não preciso, apesar de querer, ter aquilo para que aquilo seja meu. E isso, para mim, é tanto quanto outros gestos de posse, como a sedução, por exemplo. Isso é meu, isso está em mim. Porque me parece que a gente tem desejado coisas que não são o nosso desejo. E eu tenho me perguntado muito sobre o que eu tenho desejado. Quais são as coisas que eu desejo? E eu quero hoje também perguntar para vocês o que é que vocês têm desejado, o que é que vocês têm almejado. Não num contexto de objeto e de objetificação, mas que coisas vocês têm desejado para vocês. Então, a felicidade é para mim, é isso que eu tenho desejado. A sedução é para mim, o erótico é para mim. E me interessa muito quando Renato vai falar, né? Lembrei que, inclusive, que a gente falou vários nomes aqui, mas lembrei que, por exemplo, a Audre Lorde, ela tem uma conversa, né, sobre pornográfico e erótico, e que me interessa muito. Porque o erótico é esse lugar que me dá a pulsão de vida, porque eu posso estar lavando louça e algo em mim impulsa profundamente. Algo em mim não me deixa esmurecer. E não é num lugar um pouco romântico, de coach, sabe, assim, tipo, vamos lá. Não é sobre isso. É olhando para mim, sabendo quem eu sou verdadeiramente. Não existe um lugar onde outro pode olhar para mim, me brutalizar da forma mais profunda e capitalizar o meu corpo. Eu venho de um contexto de performance, então eu estou a todo momento, uma das minhas vontades dentro do meu trabalho, expor o meu corpo, porque me interessa entender como é que as pessoas estão me olhando. O que as pessoas me enxergam quando elas me veem. E de uma primeira maneira existe, e eu vejo, eu consigo ver no olhar das pessoas, eu vou te comer, e não é um comer sexual, é um comer canibal. Eu vou te comer, eu vou usar o seu corpo para o meu deleite total, para que eu consiga ter mais vida. E porque para mim a performance também é um jogo, é uma conversa, eu olho e falo, eu sei o que você quer, então eu vou te dar. Você quer me ver nua? Então agora eu tô nua. E aí? O que mais para além disso? Se é esse o seu desejo, eu tô aqui, nua. E para além disso? Porque eu sei o que eu tenho desejado. Mas se o seu desejo é só esse, isso está muito fácil. Lembro de uma vez que eu fui fazer uma performance, né? E aí eu estava numa praça e tudo mais. E uma performance que se chama Can You See It? Mas todo mundo conhece muito ela como piriguete. Eu passo com um carrinho, um som alto, e aí eu tô com um shortinho, uma blusinha, rebolando e tal. E aí um homem ficou me olhando assim, eu fiquei olhando para ele e tudo mais, e aí eu rebolava, ria, né?
E aí ele falou, eu sei o que você quer. E aí eu olhava pra ele assim e falava, eu também sei o que você quer. E aí a gente ficou naquela troca de olhar e tal. E aí, num dado momento, ele abaixou a calça. A gente tá numa praça pública, tá? Nesse momento. Ele abaixou a calça e ele estava me mostrando como ele estava muito animado de me ver. E aí as pessoas que estavam do meu lado me acompanhando, do tipo, que absurdo, e não sei o que lá, como pode? E aí eu fiquei lá olhando pra ele, continuei rebolando e tudo mais. E aí eu saí e depois é isso. É só isso que ele pode me dar. Não existe outra parte. A conversa foi nesse lugar, né? Me interessa muito criar jogos onde a gente possa ser verdadeiro. Eu acho que uma das possibilidades que a gente tem é a partir do erótico. Mas um erótico profundo, onde, me conhecendo, eu não deixo que ninguém me manipule. Ou tento que não deixem que me manipule. Uma das coisas mais comuns que eu acho que pode acontecer num jogo erótico ou no jogo do erótico é as pessoas dizerem, então, sobre a sua autoestima, sobre a sua beleza. Se eu não souber isso profundamente em mim, em algum momento aquilo vira pornográfico. Em algum momento, se eu não souber a profundidade que existe naquela fotografia, no contexto que aquela fotografia foi feita, do porquê utilizar as joias, do porquê ter um enigma presente ali, né, no díptico daquelas imagens, aquilo é facilmente colocado para ser pornográfico. E eu acho que é importante, a gente usa muito pornográfico num contexto sexual e tudo mais, mas é para além disso, assim, a gente pouco usa o contexto pornográfico para falar de outras coisas. Mas eu vou sempre procurar que a gente tire o pornográfico só do contexto sexual, porque ele é um contexto de vida, assim como o erótico. O erótico é essa camada profunda de que você, estando na sua casa, sozinho, é algo que te mobiliza profundamente, é algo que te deixa profundamente mobilizado. Eu estava conversando com o Rafa outro dia, né? Ano passado eu fui pro reinado do Jatobá, que fica em Minas Gerais. E aí eu cheguei lá e eu falei, cara, assim, é até difícil ainda explicar, porque eu não tenho palavras. Foi a coisa mais gostosa da minha vida. E não é um gostoso de, uhul, só felicidade. Não, eu chorei pra caramba, eu ri muito, eu fiquei aflita em muitos momentos. E aí eu estava conversando com a professora Leda, porque enfim, ela é rainha do Jatobá, e aí eu estava conversando com ela sobre isso, né? Eu falei, Leda, eu não sei muito o que está acontecendo, assim, eu tô chorando, mas eu tô rindo, mas eu tô aflita. Ela falou, você tá vendo a vida existir. E nesse contexto, para mim, me lembrou que uau, isso é uma relação erótica. Não sei se vocês têm isso, mas às vezes quando eu estou lendo um texto, principalmente textos de mulheres negras, eu falo, é isso. E não é um isso, tipo, de uma resposta. Não, é isso, sabe? Que faz você levantar e falar, eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa, assim. Isso para mim é um lembrete que eu preciso fazer alguma coisa, que não dá para ficar parada. Eu acredito que seja um pouco isso, assim. Para mim, o erótico, ele me mobiliza não só na maneira de... Não assim... não é para que as pessoas falem para mim, ai, que gostoso, que bonita. Não, isso me interessa muito pouco. Mas é como eu posso mobilizar em mim uma energia tão poderosa e potente, capaz disso inundar alguns contextos, sabe? É isso. Tirou. A participação do Renato no nosso projeto também ela se deu na parte gráfica, porque a gente teve a honra dele produzir um poema para a gente, que está impresso no nosso material, assim, para você aqui. E aí, Renato, eu queria pedir para você ler ele para a gente e comentar um pouco, não de interpretação dele, mas
dessa proposta, desse convite, do seu pensamento, como você também entrelaça o pensamento filosófico com a sua vivência amorosa. Aqui, está no final aqui. Então foi uma experiência, né, o convite, né, quando a gente conversou, Germano, Fabrícia, Rafa, estava conversando, trocando ideia, Fabiola, batendo um papo, né, foi algo a produzir alguma coisa, né, que tem a ver com esse livro. Tem um livro que se chama Porque Amamos, que é um dos meus livros mais conhecidos, talvez, porque eu falo de várias tradições culturais para a experiência amorosa, falo de poliamor, monogamia, amor romântico, procuro fazer um panorama, né, de vários formatos de relacionamentos e dinâmicas de relacionamento. E aí é um livro, é um ensaio, então assim, que tem psicanálise, tem Freud, tem filosofia africana, tem cultura, tem mitos da cultura oriental, que tem na Coreia do Sul, do Japão, na Ásia, então assim, tem várias tradições ali. E fazer um poema não foi uma coisa fácil, né? Fazer um texto. Eu não sou, tecnicamente, não diria que eu sou poeta, mas escrevia poesia no tempo de juventude, né? No tempo que eu era garoto. Escrevia poesia, sempre, né? Eu fiz um texto, vou ler aqui e a gente conversa um pouquinho. Título: Amar é verbo de pimenteira. Se não amamos o que somos, somos como nos amamos. O amor romântico recusa o caos. O caos seduz. Tempo dos amores. Desistir de ontem ou esquecer de amanhã. Eu insisto em amar como estamos. A pimenta com mel e dendê do porquê amamos. Então, foi... Espero que... um pouco pergunta, né? Tem questões aqui, né? Uma das primeiras questões é: se não amamos o que somos, somos como nos amamos. Isso tem a ver um pouco com uma discussão do narcisismo. Estou tentei colocar um pouco isso, porque tem uma questão que é: se a gente não consegue amar como nós somos, se a gente se ama tal como somos, é como se fosse o seguinte: para sermos amados é necessário muito foco, muita atenção. E a questão narcísica tem muito a ver com o quê? É um espelho que ele não consegue enxergar outros elementos. Porque o espelho é uma figura, né? Assim, é um lago que o Narciso vai entrar, ele vai se ver no lago, o lago vai ecoar um pouco para ele, eca uma figura mítica grega que também está dizendo sempre o que o outro diz para ela. Ela não consegue falar outra coisa, a não ser o que o outro fala. Então tem um eco de imagem para o Narciso. E o espelho é uma figura muito relevante na história, né? Dos contos de fadas, dos mitos. A Branca de Neve, os Sete Anões tem a ver com espelho, um espelho que não mostra mais aquela mulher mais velha como bonita e articula beleza com juventude. E tem um espelho de Oxum. Oxum tem um espelho muito interessante, porque Oxum, no panteão iorubá, ela também tem a ver com fertilidade, com amor, né, como divindade, orixá. Orixás são, como de alguma maneira a gente pensar filosoficamente, são fotografias da natureza, e essas fotografias da natureza se comportam em cada um de nós. A gente pode pensar assim, né, os 4 elementos: água, ar, terra e fogo, e esses elementos, as nossas emoções se comportam como esses elementos. Então, você pode ter uma emoção de ciúme que ela se comporta como uma brisa, mas ela pode se comportar como um ciclone. Ele vai fazer diferença. Então, como se nós fôssemos ecossistemas afetivos. E o espelho, ele tem a ver com o elemento água, um elemento que pode ser mais turvo ou não. Então, a ideia inicial era falar disso, né? Se a gente não amamos o que somos, somos como nos amamos. Então, tem uma mudança, a gente não consegue, a gente tem que ser alguma coisa, tem que se tornar algo para poder ser amado. O amor romântico, ele tem vários problemas, a gente sabe disso, tem sido discutido, né? Nem toda relação precisa ser dentro do roteiro do amor romântico, mas o amor romântico, ele está muito no nosso imaginário, a nossa educação, nós fomos pessoas seduzidas pelo amor romântico. O amor romântico tem algumas dificuldades, porque no interior do projeto, que nós chamamos de amor romântico,
tem uma noção de complementariedade, né? Tem alguém que complementa o outro. Tem até uma gênese desse amor romântico, né, que está na Europa Ocidental, que é aquela cena dos trovadores do século XII, que vários lugares da Europa Ocidental que faziam cânticos, cantavam para uma mulher. Então é um contexto heteroafetivo, tem um homem que toca e canta para uma mulher numa sacada da janela. Essa é uma imagem que está em Romeu e Julieta de Shakespeare também. Apesar de que a obra do Shakespeare que mais retrata o amor romântico, talvez não seja que tem ali um germe daquilo que a gente pode chamar de amor romântico, está na Megera Domada, né? A Catarina e o Petrúquio. Essa é uma obra que fala muito disso, porque tem uma relação que ela se dedica, ele tem uma conquista ali, uma sedução de uma mulher que não se podia deixar seduzir. Então, essa genealogia, essa gênese, ela vai se transformar mais tarde nos pedidos de casamento, onde se circunflexiona um joelho, pega um anel. Essa imagem, ela faz parte, é que inspira os artistas aqui, quem, né, explorar isso, que é isso, você pede alguém em casamento. Isso remonta a essa ideia de cantar para alguém que está na sacada da janela. Eu me abaixo, numa relação heteroafetiva, geralmente um homem vai lá e faz o pedido. Só que isso tem uma recusa do caos, porque o pressuposto é que eu vou ter exclusividade afetiva e erótica. Eu tenho alguém que de alguma maneira vai complementar as minhas insatisfações afetivas. Agora, também é muito importante fazer uma diferença. Exclusividade sexual não necessariamente é mononormatividade, né? Uma pessoa pode ter exclusividade sexual, ter alguém, uma parceria de exclusividade sexual e não ser monogâmica, do ponto de vista do conceito de mononormatividade, que tem a ver com uma estrutura social, patriarcal. Então, por isso que eu trouxe o caos, a ideia de caos que seduz. E eu moro com 3 pessoas, né? Eu moro com uma adulta, uma adolescente e uma criança. Caos. Oi? Né? A gente divide a mesma casa e tal. E aí, Mas tem caos que o casamento também é isso, né? Eu converso com a Carla, que a gente está junto há alguns anos. A gente tem, né? Temos filhas em comum, filhas juntos. A Olivia e a Maria, que tem, né, uma de 2009, outra de 2014, nasceu em 2009, outra nasceu em 2014. E o que acontece? A gente tem que gerenciar as tensões do cotidiano, e faz parte. E a relação amorosa, ela é uma relação que tem caos. Então, isso eu tentei colocar um pouco no poema. Como que a gente faz isso? Porque é aquilo, a questão que a paixão, que tem a ver com o amor romântico ele opera muito no registro da paixão. E outro dia, teve um tempo, eu já fiz um debate que é sobre paixão. Eu fiz um evento só sobre paixão, né? Amor, o que é a paixão? E alguns estudos mostram que a paixão dura até 2 anos, no máximo. E aí alguém chegou, depois que eu tinha feito o bate-papo, uma pessoa veio falar comigo, como que se chegam a esses números? Eu falei, por que não perguntou antes? Estava falando, aí terminou o evento, ela foi me perguntar, não tinha passado. Já tinha acabado o evento, todo mundo indo embora, ela me perguntou no canto. Esse número aí não tem sentido. Aí eu falei, eu teria falado lá, né, se você tivesse perguntado antes. O que, lógico, tem controvérsias nesse aspecto, mas o que acontece? Com o exame de neuroimagem, a gente consegue ver qual região do cérebro está mais ativa. E a gente pode ver também os neurotransmissores de corrente sanguínea. E a paixão aumenta texto, serotonina dá uma equilibrada, ocitocina vai entrando mais frequente na corrente sanguínea. A gente consegue medir isso. E tem estudos com casais, bota 15 casais que estão há 3 meses se dizem apaixonados. Outros estão há 20 anos não se dizem apaixonados. Outros que estão saindo da paixão. E dá para a gente mais ou menos fazer, ali ter uma média. E o que os estudos mostram é até 36 meses, alguns estudos mostram. Mas aí tem a ver também com distância, frequência do encontro. Tem variáveis que a gente consegue mais ou menos isolar. É uma tentativa de estudos experimentais, mas nesse sentido a gente vê que a paixão, ela dura até 2 anos, não mais do que isso. Ninguém fica tanto tempo apaixonado. Por quê? O que a paixão mostra, os estudos mostram. Aí estou falando desse lugar de alguém que está também fazendo pesquisa, né, pegando material de neurociência, de estudos controlados. O que a gente vê? Quando a pessoa fica apaixonada,
o nosso corpo entra em estresse. Porém, uma pessoa estressada, a imunidade baixa. Pessoas apaixonadas, a imunidade não baixa no estresse. É o único momento que você é estressado, a imunidade aumenta. Isso é um dado objetivo, que a gente consegue mais ou menos ver. Então, vem lá, vamos fazer o teste, entrevista a pessoa, vê, faz exame, neuroimagem, coleta sangue, e aí vê como tá. A imunidade está mais alta, está apaixonado. E a gente vê casais. No longitudinal, você vê pessoas, depois de um tempo, o estresse porque não dá para manter. O corpo não suporta. Está em estresse e com a imunidade mais alta. E aí tem muitos estudos disso. Tem no meu livro, Porque Amamos, eu vou lá, dou referência, mostro alguns estudos. Tem um estudo recente que eu gosto muito, que ele traz uma questão que está na filosofia africana antiga. Está num texto do século XIII a.C., que é um texto do Amenemope, que é um filósofo africano, que ele fala que o coração é o centro do nosso pensamento, das emoções e do nosso caráter. Então, para Amenemope, a gente não pensa com a cabeça, pensa com o coração. O coração é o órgão pensante. E aí, ele vai fazer algumas conjecturas, tem umas questões míticas do Kemet, que a gente pode ter a ver com o Alçar, não vou aqui falar longamente, mas tem um mito muito bacana, que é o do Osíris, o Alçar, que é o nome original, que ele é o cara que vai pesar o coração. As pessoas morriam, né, na tradição mítico-religiosa, morre, e o Alçar pega o coração, bota numa balança, e do outro lado uma pena da deusa Maat, que é a deusa da harmonia. Se o coração for mais pesado que a pena, é que a sua vida foi muito tensa, muito ruim. Não é que vai ter um inferno depois. É uma medida de que você estava muito pesado. O coração tem que ser leve. E aí tem um estudo recente, quem quiser eu posso dar indicação, que tem gente da Universidade de Michigan, Berkeley, um estudo conjunto de departamento de biologia celular, que mostrou o seguinte: o tecido cardíaco lesionado, ele foi recuperado, isso é um estudo recente, tá? Ele foi recuperado a partir de ocitocina, que a gente chama de hormônio do amor. Então, teve uma lesão cardíaca, e aí o tecido epitelial, que protege a região cardiovascular do coração, ele em laboratório coloca a célula ali, vamos lá, tecido rasgado do coração, epitelial, joga ocitocina. Tem um tempo, esse tecido se regenera. Sem ocitocina não regenera. É um estudo recente que foi feito em células cardíacas de peixe, tá? Tecido epitelial de peixe. Mas os estudos estão sendo feitos agora, e isso remonta a uma tese filosófica clássica da África antiga, que é que o amor tem uma capacidade regenerativa, né? O amor, ele regenera. O amor, ele vai rearticulando as fibras rompidas. Então, é um estudo interessante, tem esse artigo, né, tá original, né, da Universidade de Michigan. Quem tiver interesse em dar uma olhada, né, eles mostram os estudos controlados, estão desenvolvendo isso. Eu acho que é muito promissor. É um artigo que saiu em 2023, tá? 2023 esse artigo saiu, mas é um estudo feito há alguns anos já. E vai ter mais gente estudando isso agora. E aí eu acho que aposto nessa ideia de que o caos, ele faz parte da vida, mas o amor, ele, sem ser uma fantasia romântica, o amor é muito interessante porque ele é um afeto catalisador de bem-estar. Essa é uma definição que eu gosto de pensar, né? Que o amor é um afeto, dentre outros, mas é um afeto de estabilização, né? Então, assim, raiva e medo são afetos normais que a gente tem também. Mas se a gente não tiver com uma quantidade suficiente de amor, pode ser que fique desestabilizado. Ninguém vai deixar de ter raiva. A raiva faz parte da vida, raiva, ciúme, medo, tudo faz parte. Mas o amor seria, essa é uma hipótese que eu estou perseguindo, tá? Nos meus estudos, estou aqui especulando filosoficamente. O amor, ele te faz ter mais sustentação, mantém o equilíbrio. Então, você vai ter raiva, tudo bem, vai ter, mas quando tem amor, estrutura. Não vira tanto ciclone, é como se fosse meio imunizante. Porque tem medo que ele pode se tornar um tufão, se o medo for água. Se o medo for se comportar como mar, ele pode ser um maremoto, uma tsunami. Eu estou pegando uma teoria
que eu estou desenvolvendo, que eu estou assim, experimentando com Orunmila, o filósofo iorubá, Orunmila, que viveu lá por volta do século V a.C., a Sofia Oluolê explica isso, que é o seguinte, que nós somos seres compostos por afetos. Então a gente pode pensar, nós somos ecossistema afetivo, todos nós. Então uma coisa muda a temperatura dos afetos mudou, muda tudo. Então a gente está sempre nessa composição. Então o poema foi falar desse caos um pouco, né? E eu queria deixar para vocês essa reflexão, né? Se não amamos o que somos, somos como nos amamos. Como vocês pensam isso, né? Como isso bate em vocês, né? Como isso bate para vocês, né? E se o caos seduz, o que a gente faz com o caos? Isso que, né? Se o caos é tão sedutor, em última instância, o que a gente faz com o caos? E se o amor romântico ainda faz sentido? Né? Eu acho que essas são questões para a gente lidar, né? Como lida com isso? E a minha experiência amorosa é uma experiência clichê pra caramba, né? Casamentos, união estável, pessoas, né? Divórcio, casei de novo. Então, assim, uma experiência... E tem uma trajetória com a Carla, que é uma parceria, né? Uma amiga, e a gente... Uma parceira, uma amiga e também parceira, temos um contrato de amor confluente. O nosso contrato hoje não é um contrato de amor romântico, né? O nosso acordo é de amor confluente, que é uma dinâmica diferente do amor romântico. E isso me faz também, obviamente, me fez na minha trajetória. E todos os relacionamentos que eu tive também, né? Outras relações que eu tive, outros relacionamentos, a relação que eu tenho com pessoas próximas também. Então, estendi aqui. Quero deixar para vocês essa pergunta aí, né? Se não amamos o que somos, somos como nos amamos, e se faz sentido para vocês que a paixão dure esse tempo, né? Que a paixão não dura a vida toda. Ninguém fica apaixonado, mas pode se reapaixonar pela mesma pessoa também. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que aconteça. Gente, bora tá liberando a fila do SUS e tá amando, entendeu? É sobre isso. Sim. O amor é um exercício que não é fácil também, que o amor é isso, não é gostar de tudo do outro também, né? Você estava falando, Renato, e eu fiquei pensando. Outro dia eu estava conversando com umas amigas, né? E eu falei sobre isso. Eu falei, gente, eu amo estar apaixonada, assim, eu amo estar, tipo, amando. Sim. Eu amo estar amando. Porque eu acordo, tipo, tá uma tempestade, eu penso, ai, que dia lindo, né, gente? Pra gente ser feliz. Mas não só nessa ideia meio rasa, assim, mas existe uma disposição de vida que vem. Aumenta a imunidade. A Que é impressionante. Que assim, a coisa tá acontecendo, o caos tá acontecendo, mas você fala, não, bora lá. Vamos fazer acontecer, sabe? Quando você foi falando, eu lembrei muito, assim, do porquê talvez o amor seja para mim uma ferramenta existencial. Porque é um tanto, né, num contexto racializado, é um tanto você já tem muitas não perspectivas. Sim. Né? E é na possibilidade do amor, seja ele o amor romântico ou não, né? Eu vejo isso muito com os meus amigos. Eu amo os meus amigos tão intensamente, assim, e a gente se ama tanto, que eu penso, é isso que me dá tesão de vida, sabe? Tipo, eu sei que existe alguma coisa aqui, não sei nem explicar, mas é algo que me sustenta, sabe? Assim, Se apaixonar. Se apaixonar tem isso, que tem uma... De uma continuidade, assim, pra mim tem essa relação de continuidade, de que as coisas não são finitas nesse contexto violento. Porque a violência, ela assim, em corpos racializados é um negócio muito avassalador, assim, você vai comprar uma bala, quando você vê, você sai de lá destroçado. Então, o amor pra mim é sempre esse lembrete de você vai continuar. Isso não é sobre você, isso não é o que eu sonhei pra você, assim, isso é algo, e é óbvio, eu não tô querendo dizer que isso é normal, não, mas você vai continuar. Tem muito exercício que é isso, né? As formas de opressão, todas elas são, de alguma maneira, elas despotencializam afetivamente, porque elas sempre coisificação, né? Então isso é uma coisa importante. Toda forma de opressão, ela coisifica, ela objetifica. Transfobia, homofobia, lesbofobia, racismo,
misoginia, todas essas maneiras estão ali objetificando e tira de um lugar de humanidade. Tanto que os xingamentos, né, as ofensas raciais, as ofensas de gênero, elas sempre têm a ver com o animal. Já perceberam, né? É um animal, um bicho. E ela desloca do lugar de humanidade. Ou um animal, uma coisa. Todo xingamento é isso. Porque tira desse lugar de humano. E aí, se tira do lugar de humano, fica muito mais fácil para, na fantasia, você destroçar aquilo que não é humano. Então, em última instância, como a gente humaniza? Então, tem algo que é na experiência afetiva que tem a ver com humanização. Que humanização é reconhecer que tem fraqueza, tem força, é o contexto. Só que isso é muito difícil porque o narcisismo, e aí tem uma questão com a branquitude, a crítica, que é o problema. Então, é muito importante para a branquitude ter uma criticidade desse lugar de um privilégio diante de um cenário de racialização, de pessoas racializadas negativamente. E aí, nesse ponto, você falou da questão racial, eu acho que é isso, né? É romper o pacto narcísico da branquitude. Porque o pacto narcísico da branquitude também, para as pessoas brancas, as coloca num lugar que tem também um lugar que para além, né? Um lugar que também tem ali uma ferida para ser articulada, para ser reparada. Isso o Fanon coloca bem, o Frantz Fanon. Porque, ou seja, eu tenho que estar num lugar de pretensa superioridade para poder me manter, é necessário inferiorizar o outro. E aí o pacto narcísico tem que lidar com isso, né? Vai ter que essa ruptura, né? Assim como os privilégios do patriarcado cis heteronormativo, tem que lidar com ele. Então, assim, várias questões em jogo aí para melhorar um pouquinho a vida, a condição humana, e o amor ajuda, né? Isso. Eu queria encerrar novamente agradecendo a presença de todos, mas eu queria trazer um pouco da emoção que a Val trouxe no começo, porque realmente é muito emocionante para a gente estar aqui. Para mim é extremamente emocionante poder estar num contexto de trabalho, que é um contexto que eu sempre sonhei em ser o que eu sou, e eu sei que não é, para a grande maioria das pessoas, isso não é permitido, ser o que elas desejam ser, e eu sou o que eu sempre desejei. E quando você falou do que a gente deseja, e falando um pouco, pensando o programa e esse projeto que a gente faz, que como artista, às vezes a gente deseja muitas coisas que não tem nada a ver com o que a gente realmente quer. Que é, quero estar numa exposição para fulano ver, quero ser chamado para um projeto para não sei o quê, quero vender isso para não sei quem. E é tudo isso para isso? Não. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito emocionado, porque eu sei que todo mundo que está aqui acredita e ama e está fazendo pelo prazer e pela necessidade, mas pela intenção de transformação dessa sociedade. Então, muito obrigado. A minha parte, Adriana, chorando aqui, O filho está tão bonito, o filho. Eu estou aqui pensando ainda no parque